Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Sabe que o Léo e o Bruno que gravaram o vídeo da semana passada não somos nós? Se você quiser entender, assiste aí. Heráclito nasceu em aproximadamente 535 a.C. em Éfeso, cidade da Grécia Antiga, localizado na costa da Jônia. Ele pertenceu à nobreza e sua família descendia do fundador da cidade. Oh, que chique, hein? De acordo com a menção de Diógenes Laércio, o Heráclito ele era filho de Blóson, não é o Bóson. E segundo outra tradição, ele era filho de Heronte. Ele tinha aproximadamente 40 anos por ocasião da 69ª Olimpíada, que ocorreu entre 504 e 501 a.C. Ele era um homem de sentimentos elevados, orgulhoso e cheio de desprezo pelos outros. Que bacana! É um cara a ser seguido. Sim. Tá, mas quem é esse tal de Diógenes Laércio? Que falou do Heráclito? Bom, ele viveu em cerca de 180 a 240 depois de Cristo, era um historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos. A sua maior obra é Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Voltando ao Heráclito... Dos filósofos ilustres, não ilustres. Isso, não ilustres. Mas vamos lá, voltando ao Heráclito, depois dessa piada ruim do Bruno, por volta de 490 a.C., ele escreveu a obra Sobre a Natureza, que é dividida em mais ou menos 100 fragmentos, e que lhe rendeu o apelido de Obscuro, o qual muitas vezes, ainda hoje, ele é associado. Esses registros foram escritos na forma de aforismos, cujos traços variam entre passagens poéticas e uma linguagem complexa, sugestiva e oracular, sendo às vezes de difícil compreensão. Por isso, o apelido de Obscuro, pela maneira como ele escrevia. Mas você falou de aforismo. O que é um aforismo? Um aforismo ele é qualquer forma de expressão que é sucinta e que faz relação com o pensamento moral. Alguns exemplos de aforismo. Quando a gente faz um ditado, sabe aquele tipo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Sim. Ou uma máxima, ou um provérbio, tipo um provérbio chinês. Tudo isso são aforismos. Heráclito é especialmente conhecido como o filósofo do devir, ou seja, do vir a ser, que significa a mudança perpétua da natureza, sendo essa a característica mais marcante de seu legado filosófico. O devir é caracterizado por um contínuo fluir das coisas de um contrário ao outro. As coisas frias se aquecem, as coisas quentes se esfriam, as coisas úmidas secam e as coisas secas umedecem. Por exemplo, ele falava que o jovem vai envelhecer e o vivo vai morrer. Ou seja, tudo no universo flui, isso é a realidade. É meio óbvio isso, né? O jovem vai envelhecer, o vivo vai morrer. A realidade não é estática e está em constante movimento. Para Heráclito, portanto, o mundo ele é dinâmico e está sempre em fluxo. Tudo muda e transmuta nesse dinamismo. Tudo se alterna constantemente entre polos, isso é legal. Essa oscilação entre contrários, essa guerra de opostos, ela é identificada como sendo responsável pelo equilíbrio e pela unidade das coisas. Pois é nesse confronto do devir que origina-se a harmonia universal. Para Heráclito, identificar a oposição existente na natureza significa perceber a unidade que ela possui. Um caminho, subida, descida, um e o mesmo. São o mesmo princípio e o fim de uma circunferência. A doença faz da saúde algo aprazível e bom, torna a fome em saciedade e o cansaço em descanso. De acordo com ele, então, nós podemos entender e valorizar a saúde, mas se a gente não conhece a doença, como é que vai valorizar a saúde? Ou como que a gente vai compreender o que é claro se o escuro não é real? Então, parado para refletir, nós podemos de fato notar que para certas coisas, para que elas possuam um sentido, elas necessitam dos seus contrários. Uma máxima que se refere à filosofia e que tornou-se popular é tudo flui como um rio. Esse aforismo tem relação com um dos fragmentos de Heráclito que sobreviveram, no qual ele declarou: ninguém banha-se duas vezes no mesmo rio. De quem desce ao mesmo rio, vem ao encontro águas sempre novas. E aí ele tem um fragmento na obra dele, que é o 49 no caso, que ele escreve o seguinte:
Entramos e não entramos no mesmo rio. Somos e não somos. Podemos interpretar essa passagem da seguinte maneira. Suponhamos que você entre no rio Tietê hoje, para se banhar e depois vá embora. No dia seguinte, decide voltar ao rio para tomar mais um banho. Mas pense, as águas que ali ontem correram não são as mesmas que passam hoje. E você também já não é mais a mesma pessoa, né? Se você ainda mergulhou no Tietê, você vai pegar ainda alguma doença, né? Você não é mais a mesma pessoa do dia anterior por diversas razões. Por exemplo, de ontem para hoje você envelheceu, ainda que você não perceba isso. Você viveu coisas novas, adquiriu novas experiências. Você pode inclusive ter passado por algum momento que mudou suas perspectivas de dia. Então você muda de um dia para o outro. Por isso que a gente falou que o Bruno e o Léo que gravaram os vídeos da semana passada não são os mesmos que estão gravando esse vídeo. Dessa maneira, o rio seria apenas aparentemente o mesmo rio, tal como você, mas não será mais o mesmo assim como o rio. Então, entramos e não entramos no mesmo rio, ao mesmo tempo em que somos e não somos. Vamos ver o que Platão fala a respeito de Heráclito? Olha só. Ele compara as coisas com a corrente de um rio, que não se pode entrar duas vezes na mesma corrente. E quanto a nós, o que somos nós? Será que nós somos continuamente constituídos da mesma matéria ou os nossos corpos se modificam sutilmente, tal como a água de um rio flui, parecendo ser basicamente a mesma? O que é de fato ser o mesmo, dia após dia? Talvez, como o rio, sejamos e não sejamos o que fomos um dia. Para Heráclito, nesse mundo não existe substância fixa, pois as coisas não são, elas estão sempre sendo, sempre em movimento. Conforme a gente já falou lá no outro vídeo, né, falando dos pré-socráticos, nessa época da filosofia buscava-se um elemento natural que pudesse ser compreendido e conhecido pela razão e que também explicasse a origem e a realidade da natureza. E Heráclito, para ele, essa substância era o fogo, e ele foi considerado como responsável pela criação do mundo. Todas as coisas, segundo ele, né, todas as coisas são uma troca do fogo, e o fogo uma troca de todas as coisas. Assim como o ouro é uma troca de todas as mercadorias, e todas as mercadorias são uma troca do ouro. Olha só. A justificativa desse elemento como sendo o principal do universo físico é que este representa uma sequência de transformações e ele entende que tudo provém do fogo e tudo para ele volta. Aristóteles, em sua obra Do Céu, faz uma menção interessante sobre Heráclito. Concordam todos em que o mundo foi gerado, mas uma vez gerado, alguns afirmam que é eterno e outros que é perecível, como qualquer outra coisa que por natureza se forma. Outros ainda que, destruindo-se alternadamente, é ora assim, ora de outro modo, como Empédocles e Heráclito de Éfeso. Ele também asseverava que o universo ora se incendeia, ora de novo se compõe do fogo, segundo determinados períodos de tempo, na passagem em que diz acendendo-se em medida e apagando-se em medidas. O próprio fogo por si, ele indica uma mudança em suas propriedades. Por exemplo, sua chama se transforma em cinzas, fumaças e vapores. Talvez esse tenha sido o fator que levou Heráclito a defini-lo como um elemento básico formador da natureza. E para ele, as coisas que não são familiares, como terra, céu e ar, por exemplo, resultam de processos dessa contínua alternância do fogo, sendo ele, portanto, o símbolo do devir e do equilíbrio que governa os movimentos da natureza. Para Heráclito, até mesmo o próprio conceito de Deus é relacionado e identificado em sua teoria dos opostos. Conforme podemos notar em uma de suas passagens, olha só, ele fala assim: o Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra, paz, saciedade e fome, mas se alterna como fogo, quando se mistura a incensos e se denomina segundo o gosto de cada um. E a alma, por sua vez, possui dimensão infinita e também carrega em si dualidade referente à sua teoria do fluxo dos opostos. Para almas é mote tornar-se água, e para a água é mote tornar-se terra, e de terra nasce água, e de água, alma. Mas Heráclito sugere constantemente em trechos de seus escritos que a alma não é imortal, ela é ambos, mortal e imortal. Aí vem a piração lá, ele fala assim: imortais são mortais são imortais, vivendo a morte de uns,
morrendo a vida dos outros. O próprio ato de morrer já se opõe ao de se estar vivo. Logo, a própria morte em si já expressa uma noção de oposição. Não, é muito legal, né, Léo? A gente conseguir fazer a relação entre o pensamento de Heráclito com uma das leis herméticas, que é da polaridade. A de polaridade é a que fica mais evidente. Com certeza. Mas a gente pode pensar também na lei do mentalismo, quando ele fala que tudo vem do fogo. Ah, verdade. O fogo como elemento mental, então a gente pode pensar por aí. E tem uma outra também que é a questão do que está fora igual que está dentro, a lei da correspondência. Quando ele fala que uns vivem a morte dos outros. Então é como se você percebe a questão da morte, mesmo estando vivo, porque você vivencia ela fora de você e traz o entendimento para dentro de você. E até observando o que está fora, como o rio, sabendo que já não é mais a mesma água que vai correr por aquele trecho, ele olhou para si. Ele viu a água sendo diferente a cada momento e entendeu que a gente também vive essa mesma mutação. Exatamente. E esse roteiro foi escrito pela Juliana Vanucci, do Acervo Filosófico. Exatamente, então a gente agradece a Ju por ter mandado mais um roteiro pra gente. É um roteiro adaptado, né, que ela mandou um texto de Heráclito pra nós. Se você gostou, faz o que, Bruno? Primeiro, acesse o site do acervofilosófico.com, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha e comenta no vídeo o que você achou, quer falar mais sobre filosofia, quer falar de outro filósofo. A gente lê os comentários. Lemos. A gente às vezes não consegue responder todos, mas a gente lê todos os comentários. Isso. E nós temos duas coisas para falar para vocês. Primeiro, acessem nosso site conhecimentosdahumanidade.com.br. Lá tem algumas áreas muito legais, uma delas é o curso. No presente momento, a gente está em 2018, tem o curso de Simbologia dado pelo Léo, são 5 horas de conteúdo, dá uma olhada lá, vê se te interessa. E a gente também tem o apadrinhamento pelo padrim.com.br, pelo patreon.com. Se você estiver aqui no Brasil.com.br, o Padrim, e fora do Brasil, patreon.com. Lá você pode ser um dos nossos padrinhos, receber recompensas, enfim, se aproximar mais da gente. Algumas informações estão aqui nesse negocinho que vai aparecer. Então é isso aí, gente. Obrigado por ter assistido nosso vídeo. E é isso, né? É isso. Valeu. Valeu. E que lhe rendeu o apelido de Obscuro, o qual muitas vezes, ainda hoje, ele é associado. É a nova besta, depois de Crowley? Antes do Crowley. Mr. Crowley, Por exemplo, alguns sinônimos de aforismo são um ditado, tipo, sabe? Coelho. Cai de pé, corre deitado. Ah, esse ditado. Uma máxima, um provérbio. Não, isso é uma piada. É uma piada. De novo.